Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Céu Vermelho Sangue. Bom pessoal, Céu Vermelho Sangue é o novo original alemão da Netflix, que no caso é um filme de terror e que mescla dois gêneros, que são muito utilizados em filmes de terror e de suspense. Mais especificamente, o gênero de, digamos assim, terror em aeronave, onde tem algum acidente, algum tipo de sequestro de aeronave, e também o gênero de vampiros. Sendo assim, se você quer saber se essa mescla funciona e se esse filme vale a pena ser assistido ou não, continue aqui. Mas antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita. Deixe o like nesse vídeo, geral que estiver assistindo, porque o like de vocês me ajuda demais. E também dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais onde vocês podem me seguir. E os links para os meus livros. No caso, o Súnomo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Beleza? Recadinhos dados, vamos então começar com uma sinopse dessa obra. Aqui a gente vai acompanhar, basicamente a nossa protagonista, que é a Nádia, junto de seu filho, que é o Elias. Ambos estão fazendo uma viagem, saindo da Alemanha, indo para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York, onde ela vai realizar um tratamento médico. Sendo que dá para ver que ela toma muito cuidado para não ficar exposta ao sol, ela fica ali, digamos assim, com muito receio, dá para ver que ela está muito doente. E o Elias, basicamente, por mais que seja um garoto muito pequeno, tem ali 10 anos de idade aproximadamente, no máximo 11, 12, ele é que se vira para fazer tudo, o embarque, o check-in, etc. Claro que por ser uma criança, eventualmente as pessoas se oferecem para poder ajudá-lo, e é o que acontece exatamente com o físico que está ali. Ele também vai participar do voo, ele no caso é de origem muçulmana e está indo pegar esse voo para participar de um congresso nos Estados Unidos. Enfim, apresentado esses três protagonistas que são o nosso elo principal, digamos assim, dessa obra, o voo começa, as coisas estão acontecendo normais no voo, até que um grupo de sequestradores tomam o controle da aeronave, matam o comandante, enfim, causam terror e dizem que eles querem uma recompensa, no caso pelo sequestro, estão pedindo um valor monetário para poder liberar os reféns, e alguns deles, digamos assim, são mais birutas do que os outros, alguns deles são mais agressivos, então a situação vai saindo do controle. Ao ponto que a nossa protagonista, a Nádia, ela é baleada. E é nesse momento, quando a gente acredita que ela morreu, que isso aqui não é spoiler nem nada, tá gente? Isso está na sinopse e tudo, que a gente vai entender que a doença dela, na verdade, não é uma doença comum. Ela é basicamente uma vampira, então ela não morre apenas com tiros normais. Então é nesse contexto que a gente vai ver uma vampira que vai ser a nossa, digamos assim, heroína nessa situação. No caso, os vampiros normalmente são retratados como os vilões, e aqui ela vai tentar salvar a aeronave. Basicamente, a sinopse é essa. Agora, vamos entender um pouquinho sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos desse filme. Começando pelos positivos. Aqui a gente tem um filme que ele tem boas cenas de ação. Eu vi alguns lugares que acabaram reclamando que o filme é mais escuro. Mas a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, eu acho que a questão ali de ficar um cenário mais escuro faz parte da própria atmosfera do terror. Faz parte de um próprio cenário como aquele. Afinal de contas, o avião vai começando cada vez mais a ficar precário. Tem um momento que até estoura uma janela. Enfim, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas ali dentro. Então serve também para criar o clima. E também a gente tem que lembrar que isso aqui não é um cinema hollywoodiano. Ou seja, o orçamento aqui não é gigantesco. Sendo assim, a baixa iluminação serve para camuflar certas coisas, serve para deixar um pouquinho das coisas mais bagunçadas e tudo. Sim, e tudo bem, tem que entender, digamos assim, as limitações e as saídas inventivas para essas limitações. E no caso, eu acho que uma pouca iluminação para poder, digamos assim, focar no que você quer, que é aquela luta, aquela cena de combate ou algo do tipo, tá tudo certo. Passando então, como eu falei, em relação a investimento, vamos falar sobre os efeitos especiais. No caso aqui, a gente não tem muitos efeitos especiais no sentido de CGI. Quando eles aparecem, dá para ver claramente uma limitação orçamentária. Porém, no geral, o filme trabalha muito com maquiagem, efeitos práticos, e a maquiagem desse filme é ótima. A gente vai vendo cada vez mais nossa protagonista, digamos assim, se entregando essa parte de vampira dela, a modificação tanto do corpo dela quanto das reações, vai indo aos poucos, cada vez ela vai ficando mais ensanguentada, a maquiagem funciona muito bem como os outros personagens que vão cada vez mais, digamos assim,
sendo entregues, né, esse caos todo, eles também vão ali tendo modificações. Enfim, o filme trabalha muito bem com a maquiagem e com os efeitos práticos no geral. Falando, né, da nossa protagonista e desses três outros personagens que eu citei, né, eles são personagens que são bem desenvolvidos. O filme consegue trabalhar, né, no caso do Elias e da mãe dele, uma relação muito legal, né, de caso de proteção, da mãe se preocupar com o filho e do filho também, por consequência, se preocupar com a mãe, porque ele tem ciência do que está acontecendo, né, com a sua mãe. Enfim, há esse instinto protetor. E ainda, né, em relação aos personagens, em relação ao roteiro, o filme consegue trazer camadas de subtexto. No caso, o físico, que eu não vou falar o nome dele aqui por uma questão que eu não sei pronunciar direito, é Freire de Ferde, não sei direito como se pronuncia, então eu vou chamar ele de físico. Ele, bem como outros personagens de origem ali islâmica, esse tipo de coisa, o filme consegue fazer alguns comentários sociais em relação ao preconceito, em relação à intolerância religiosa, quando a gente percebe que tanto os passageiros do avião, como outras pessoas que estão ali responsáveis, né, tipo, por exemplo, o coronel que quer tentar acabar com o sequestro do avião, esse tipo de coisa, existe um preconceito óbvio com eles os colocam como culpados, como terroristas, apenas por causa do fato deles serem, né, de um certo local, por serem uma certa religião, ou por serem uma certa etnia e esse tipo de coisa. Então, o filme consegue tratar, né, essa questão, é bem superficial, mas traz ali o subtexto, traz, né, a questão do preconceito, que é algo que esses comentários sociais eu acho que fazem parte do terror, e ainda traz um outro comentário como questão, né, digamos assim, como a questão de classes, melhor, vamos dizer assim. Tem um personagem específico que é um personagem bem secundário. Às vezes que ele só aparece sendo um escroto, mas é aquele cara, por exemplo, que acha que o dinheiro vai salvar ele daquela situação, e não vai. Numa situação dessa não adianta você ter milhões de dólares no banco. Enfim, o filme tenta fazer um comentário ou outro de subtexto, não é nada super grandioso, mas que dá uma encorpada mais para esse roteiro. Agora, né, como eu falei do roteiro, eu tenho que dizer alguns pontos negativos. O primeiro deles, eu acho que é o mais evidente, é o ritmo ruim do filme. Esse é um filme que, quando ele está ali funcionando dentro do avião, ele funciona muito bem. Quando ele traz os flashbacks para tratar, né, do que aconteceu, né, como que a nossa protagonista se tornou uma vampira, o filme acaba não funcionando tanto. Esses flashbacks acho que quebram muito a atenção que o filme estava caminhando. Eles não acontecem muito, mas quando acontecem, acho que tiram um pouco o espectador da obra. E as explicações não são grandes explicações, eu acho que elas não fazem falta. Eu não acho que necessariamente precisaria de uma explicação. É um filme que você está ali pelo entretenimento, você está vendo vampiros, e é isso, segue a vida, você quer ver mais como aquela situação vai se desenrolar, não tem uma explicação para aquilo. Então eu não acho que precisava. E também tem o fato do filme ser extremamente repetitivo em alguns momentos. O filme, ele tem, por consequência, né, dessa repetição, etc., acaba se tornando um filme excessivamente longo. Ele tem 2 horas de duração, e ele poderia ter muito menos. Várias cenas de confronto, a forma como o filme vai se desenvolvendo acaba sendo repetitivo, monótono. Poderia ter cortado algumas partes, tudo bem. 20 minutinhos a menos para esse filme não faria mal nenhum. Pelo contrário, acho que o tornaria mais dinâmico. Bem como alguns artifícios de roteiro acabam sendo um pouco cafonas. Tem vários momentos que são muito bons, como eu falei, os personagens são bem desenvolvidos, várias cenas de combate bom, mas eventualmente o filme se entrega um momentinho ou outro que é meio cafona, que acaba não combinando com o fato que o filme ele se propõe a se levar a sério, ele não quer ser uma galhofa, mas tem momentos galhofas como o momento da estaca. Por que eu digo isso? Porque se você fosse olhar para um crivo de realidade, para eles testarem, né, digamos assim, se ela é uma vampira, o uso da luz lá que eles estavam usando já seria o suficiente. Criar aquela estaca, tudo, por mais que remeta à questão, né, de vampiros, etc., não é necessário, digamos assim, ou pelo menos não seria necessário, até porque aquilo é esquecido depois ao longo do filme. Então, um momentinho ou outro cafona, uma repetição que não deveria ter, um filme excessivamente longo, esses serão os pontos negativos. Porém, no saldo geral, eu acho que os pontos positivos se sobressaem muito mais que os negativos. Sim, é um filme um pouquinho longo, um pouco repetido, que tem esses flashbacks e uma outra cena cafona. Porém, ele é um filme extremamente divertido, ele é um filme que traz comentários sociais, né, no seu subtexto, que, como eu falei, não é nada grandioso, mas que incorpora o roteiro, filmes com os bons personagens, filmes com boas cenas de ação, filmes que tratam muito bem, né, essa questão do vampiro, tem uma maquiagem muito boa e etc. E filmes com boas atuações no geral, com destaque para a atuação mirim do Elias. Sendo assim, se você gosta de um filme de terror, é um filme de terror que ele não dá susto necessariamente, mas é mais aclimático ao terror. Na verdade, ele tem bastante cenas de ação. Se você gostou de tudo que eu apresentei aqui, dê uma conferida em Céu Vermelho Sangue, porque existe uma grande chance de você se divertir. É um bom entretenimento para quem gosta desse gênero. Não vá esperando algo super grandioso, algo do tipo, tendo consciência que é um cinema, né, que muitas vezes não tem tanto investimento e essas coisas, que você vai tirar bastante proveito dessa obra. Não é um filme perfeito, mas é um filme bem divertido, sim.
Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais e faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição para minhas redes sociais e também para os meus livros. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.